Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. O nome que é passando aqui para deixar uma palavra da parte do Senhor nessa manhã, nessa madrugada abençoada que o Senhor nos concedeu. Quero fazer uma oração por você e que Deus abençoe o seu dia. Em nome do Senhor Jesus, abençoe você ao sair da sua casa, ao ir ao seu trabalho, ao entrar no seu trabalho, que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída, que o Senhor abençoe seu dia em nome do Senhor Jesus. Tem uma palavra de Deus para você, que é o Salmo 23, né? Muitas pessoas têm o costume de deixar a Bíblia aberta em alguns salmos, às vezes no Salmo 23, às vezes no Salmo 91, mas não é desta forma que a palavra de Deus funciona, né? A palavra de Deus, ela funciona quando a gente guarda ela em nosso coração e colocamos em prática. Não adianta a gente pegar a Bíblia Sagrada e deixar ela aberta assim. A única coisa que pode acontecer é a traça vem e roer sua Bíblia. Ou no caso de uma pessoa que eu conheci, que deixou a Bíblia assim aberta, o gato veio e passou a unha e rasgou. Então não vai ter valor algum se você não examinar, entender o que está escrito, colocar em prática. Então é dessa forma. Mas Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus por este momento maravilhoso. Vou ler aqui o Salmo 23. Escrito por Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, meus queridos, isso aqui foi o salmista Davi, né? Um rei muito conhecido em Israel, um dos reis mais famosos, mais conhecido, mais amado pelo povo de Israel, foi Davi. Mas por quê? Porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus era o homem que tinha um contato com Deus. Tudo que ele ia fazer, ele ia orar e perguntar a Deus qual atitude ele tinha que tomar. Das vezes que ele não foi orar, e veio um grande castigo, né? Ele teve 2 erros aí que não convém falar agora na sua caminhada, que ele não orou a Deus para tomar atitude, então ele tomou um grande prejuízo, né? Por não entrar em contato com Deus. Mas ele foi um rei muito bem sucedido, porque em tudo que ele ia fazer, ele consultava o Senhor. Ou seja, ele é um homem segundo o coração de Deus, o sucessor do primeiro rei de Israel, que era o rei Saul, né? Um rei que foi rejeitado por Deus porque começou fazendo as coisas como ele queria para agradar o povo e não como Deus queria. Mas Davi, ele era um pastor de ovelhas, né? Quando Deus mandou Samuel, o juiz, profeta e sacerdote Samuel, à casa de Jessé, o belemita, para ungir um rei, Samuel foi à casa de Jessé, o belemita, lá em Belém de Judá. Chegou lá, disse ele que veio para um sacrifício, foi uma estratégia que Deus deu. E ali ele separou a família de Jessé ali para o santificaram ali e adentrou na casa de Jessé. E segundo o historiador Flávio Joséfo, ele falou que era uma coisa que tinha que ser feita em secreto, né? Porque o atual rei estava vivo, né? Desviado da presença de Deus, que era Saul. E agora ele foi ali ungir o sucessor, né? Aquele que havia de reinar Israel.
E quando chegou na casa de Jessé, apresentou os seus 7 filhos que estavam dentro da casa lá. 7 filhos dentro da casa do pai. E Jessé fez passar os 7 filhos. E o único que não estava em casa, que estava no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas, era Davi. Então, quando Samuel viu o primeiro, porque 3 dos filhos dele mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, eles serviam no exército do rei Saul. Então, quando o profeta viu o mais velho, um homem musculoso, preparado de guerra ali e tal, ele falou consigo mesmo, no seu pensamento: certamente está perante mim a quem o Senhor vai ungir, o rei de Israel. Mas Deus falou no interior dele, né? Não olhe para a aparência do homem, porque eu não vejo como o homem. Você está olhando para a aparência dele, para a estatura, está olhando para os músculos dele. Eu olho para o coração, porque o primeiro rei de Israel foi escolhido pela vista do povo, pela aparência, pela estatura, pela sua altura, pelo seu porte físico, né? Até que no Brasil aqui teve um presidente da república aí que o pessoal escolheram por isso aí, né? Pela estatura, pela beleza. Foi aquele que foi caçado, né? Não preciso nem falar o nome dele completo, um tal do Fernando Collor e tal. Então aqui Jessé fez passar os seus filhos perante o profeta e ele não, talvez o profeta não entendeu ali. Oxe, passou 7 e Deus não escolheu nenhum dos 7. Aí ele perguntou: acabaram os mancebos? Aí o pai Jessé falou: olha, ainda tem um, o menor, tá lá na roça lá, tá cuidando das ovelhas, tava trabalhando, né? Aí imagina, Deus não tem negócio com desocupado, né? 7 pessoas dentro da casa do pai e só um que estava trabalhando quando o profeta chegou. Então Deus é aquele que está trabalhando, que Deus quer. E esse Davi, ele foi o rei de Israel, segundo o coração de Deus, teve suas falhas como homem, mas ele, de 100%, ele acertou 98%, né? De 100%. Às vezes as pessoas querem se apegar, né, na nossa vida, quer se pegar só naqueles 2%, naqueles 5% que a gente erra, né? Porque 100% só Deus, né? O ser humano, ele vai errar mesmo. Então, aqui Davi escreveu, né, como ele era um pastor, ele falou: olha, o Senhor é o meu pastor. Depois que ele caminhou com Deus, viu os livramentos que Deus deu para ele, viu quantas guerras ele guerreou, quantas coisas que poderia ter ceifado com a sua vida, Davi escreveu esse salmo, que é um salmo conhecido mundialmente, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, o que é que Davi estava dizendo? O pastor, o ofício de pastor, ele tinha todo o cuidado, né, para que o seu rebanho não tomasse prejuízo com picada de cobra, ou como fala aqui, ó, quando ele levava o rebanho, ele levava um pasto verdejante, né? Um pasto bom, para que o rebanho se alimentasse num pasto bom e engordasse, para que viesse dar lucro, né? No futuro, né? Da lã, da leite, da cria a outros animais. E o verso 2 fala que deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, se ele levasse para umas águas violentas, muita correnteza, podia levar o rebanho, matar afogado, né? Então, veja que a alimentação do rebanho dependia ali do pastor, porque o pastor que conduzia o seu rebanho para o pastos verdejante. E na hora de beber água, era nas águas tranquilas. Então Davi, andando com Deus, ele aprendeu isso, que Deus, ele é o nosso pastor e nada nos faltará, porque Deus supre todas as nossas necessidades, né, físicas e espirituais.
o alimento, a água que bebemos para o corpo físico, os animais que se reproduzem no campo, é Deus que faz eles prosperar, né? Deus, quando criou todas as coisas, antes de criar o homem, Deus criou todas as coisas. Deus criou a terra, Deus criou, era só água. O Espírito do Senhor parava passeava, né, sobre a face das águas, como diz o texto. E o Senhor criou, haja uma porção seca, e essa porção seca se chamou terra. Aí Deus começou a dar forma à terra, criou o sol, a lua, as estrelas, criou as árvores frutíferas, criou os animais para que se reproduzisse. Então, e criou o homem e viu que o homem estava só, e Deus criou uma ajudadora para o homem. Então, Deus criou todas as coisas necessárias para suprir a necessidade do corpo físico para o homem, porque a necessidade da parte espiritual do homem é Deus que supre. Por isso que o Senhor Jesus falou, quando ele estava sendo tentado pelo diabo lá no deserto, ele falou: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é verdade, nem só de pão viverá o homem, porque há momentos na nossa vida, na nossa caminhada, que as coisas desse mundo não vai nos trazer uma paz, não vai nos trazer uma alegria plena. Só a presença de Deus. Se você não conhece a Deus, se você não conhece o Supremo Pastor, esse pastor que Davi escreveu aqui, chegai-vos a Deus, como disse Tiago na sua carta, e ele se chegará a vós. Aí ele fala aqui, olha: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aí Davi fala assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha lá, refrigera a minha alma. Então a água que Deus dá, tem essa água que ela refrigera o corpo físico, mas ele tem uma água que refrigera a nossa alma, a nossa parte imaterial. Tá entendendo? Foi o que o Senhor Jesus falou para uma mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João. A mulher estava na beira do poço para tirar água, e o Senhor Jesus falou: dá-me de beber. E a mulher falou: como sendo tu judeu, pede dar-me de beber? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu água desse poço? Ele mesmo cavou esse poço. Aí Jesus falou: se tu soubesse quem te pede água para beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. O Senhor Jesus estava falando do Espírito Santo, a água viva. Então essa água viva chamada Espírito Santo é que refrigera a nossa alma, é que alimenta a nossa parte imaterial, abstrata, que não se pode pegar. Tá entendendo? Por isso que Deus é maravilhoso. Aí refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, o nosso pastor guia pelo caminho de justiça. Ele não está pelos caminhos da mentira, pelo caminho do pecado, pelo caminho do homicídio, da prostituição, pelo caminho da corrupção. Esses caminhos aí é o caminho dos opositores dos filhos de Deus. É os caminhos das trevas. Mas o caminho de Deus é o caminho da verdade, é o caminho da justiça. Ele nos guia por este caminho. Aí ele fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então o pastor, no seu ofício, ele tinha toda uma responsabilidade de levar o rebanho para se alimentar, comer um bom pasto. Ele tinha o cuidado com a comida, tinha o cuidado com a água e o local onde ia beber, para que um jacaré, uma fera ali não pegasse as suas ovelhas, né? Não poderia ser água turbulenta para que não levasse o rebanho e ele morresse afogado. Então Davi colocou todo o seu ofício que ele fazia com as ovelhas do seu pai, ele colocou aqui como que Deus estava fazendo com ele, no cuidado dele. Entendeu? Aí ele fala que
Aí preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi estava falando aqui, porque os inimigos de Davi eram seus próprios irmãos, de dentro da casa do seu pai. Quem for ler a história de Davi, leia a partir de 1 Samuel, capítulo 16. Quando chegar lá no capítulo 17, 18, vocês vão ver os irmãos se opondo a ele. Então, por isso que ele fala aqui no Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha o que Deus prepara para os seus, né? Então, Samuel entrou na casa de Jessé o belemita, passou 7 varões na presença dele e não era nenhum daqueles que Deus tinha escolhido para ser o rei de Israel. Aí ele falou, tem mais um que está no campo, o menor, manda chamar. Quando ele chegou, que entrou, e Samuel falou, nós não nos assentaremos à mesa para comer enquanto ele não chegar. Então ficaram todos esperando Davi vir do campo. Mandou um dos moços lá, dos seus irmãos, chamar. Quando ele chegou, aí Samuel derramou o chifre com azeite, ungindo ele rei de Israel. Aí foi que todo mundo pôde se assentar à mesa para comer. Aí Davi fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tá entendendo? Deus preparou uma mesa na presença dos seus inimigos. E ali, na presença dos seus opositores, dos seus irmãos, ali o Senhor fez derramar o óleo da unção, separando como rei. Aí ele fala, o meu cálice, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, a partir do momento que ele recebeu aquela unção, o cálice dele começou a transbordar. Agora, pergunta se transbordava antes. Será que sobrava? Será que tinha uma comida especial para Davi? Será que tinha um cálice ali com suco de uva fresquinho para ele tomar antes dessa unção? Depois da unção, ele era o rei, o sucessor, né? O próximo rei de Israel. Então as coisas virou fartura. Então veja como Deus é maravilhoso, né? Deus pegou o menor, o que estava trabalhando, e falou assim, esse camarada aqui é dedicado demais a essas ovelhas, esses animais, porque ele brigava com o leão, matava leão, tomava as ovelhas da boca do leão, brigava com o urso, colocava sua vida em risco, tomava as ovelhas que o urso ia lá tomar. Então Deus viu lá de cima, se esse moço está brigando com o leão e com o urso por causa de um animal, se eu colocar ele diante do meu povo para ele liderar, ele vai brigar muito mais. E foi o que Davi fez, na direção de Deus. Porque na primeira luta que ele foi brigar a favor do povo de Israel, na primeira briga dele, ele já matou um gigante que estava afrontando o exército de Israel há 40 dias. Imagina. 40 dias, um gigante afrontando o exército de Israel. Quantos homens de guerra tinha no exército de Israel? Apareceu um gigante chamado Golias. E Davi foi enviado àquele lugar para saber se seus irmãos estavam bem. O seu pai o chamou e ele, mesmo tendo sido ungido rei, ele se submetia à vontade do seu pai. Ele continuou no ofício do cuidado das ovelhas. Está vendo porque esse homem era o homem segundo o coração de Deus? Davi significa amado. Então ele continuou no ofício. Ele falou, ele não foi uma pessoa soberba, que falou assim, agora eu fui ungido rei, agora eu vou ficar aqui dentro de casa e vocês vão trabalhar. Não, Davi continuou trabalhando na mesma humildade, continuou cuidando das mesmas ovelhas. Aí o pai dele chama ele, o exército de Israel estava em guerra contra os filisteus. O filisteu apresentou um gigante chamado Golias, que
saía todo dia pela manhã ali e à tarde, afrontando o exército de Israel, e falou assim, ó, nos dê um homem que vem aqui lutar comigo. Aquele que se um homem israelita me derrotar, eu que sou filisteu, nós filisteus seremos servos de vocês, seremos escravos. Agora, se o israelita vier aqui e perder, vocês vão ser os nossos escravos. Afrontou o exército de Israel por 40 dias, até que Jessé, o belemita, o pai de Davi, teve uma ideia e falou para ele, olha, pega esses alimentos aqui, vai lá na guerra, vê como estão os teus irmãos. Já tinha se passado 40 dias que os irmãos de Davi tinham saído, eram 3 que lutavam no exército de Israel. Eliabe, primogênito, Abinadab, o segundo, e Sama. Davi foi ver, Davi não estava preparado, não foi lá para lutar, ele foi só ver como estavam os irmãos. E o pai dele falou assim, nos traga a notícia de que os seus irmãos está bem. Ele foi. Quando ele chega lá, ele vê aquele gigante ali afrontando o povo, o exército, né? Aí Davi falou assim, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aí contaram a Davi que já era 40 dias com aquele gigante estava afrontando o exército de Deus. Aí é lá nesse episódio que os irmãos de Davi se opõem a ele. Com quem tu deixasse aquelas poucas ovelhas lá, ficaram desdenhando dele e tal. Eu sei que teu coração é mau, não sei o que. Se opondo a ele ali. Só que até então, nem os irmãos de Davi sabiam que ele tinha sido ungido rei. Porque eles tinham visto o profeta derramar o azeite, pegou o chifre ali e derramou sobre a cabeça dele, mas ele não sabia, que ele nunca tinha visto a unção de um rei. Ele nunca tinha visto, porque só tinha tido um rei em Israel que era Saul. Saul foi rejeitado. Então, eles não viram a primeira unção do rei. Aí, o segundo rei foi Davi. Então, segundo o historiador Flávio Joséfo, quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele falou no ouvido do pai e falou no ouvido de Davi que ele tinha sido ungido rei. Ou seja, nem os irmãos sabiam que ele tinha sido ungido rei ali naquele momento, porque era muito perigoso, tinha risco de morte se Saul soubesse que ele tinha sido ungido rei e chegasse essa conversa lá. E quando ele chega na guerra, ele vê aquele gigante afrontando e ele fala, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele só foi levar um lanche para os irmãos e saber como os irmãos estavam. Mas tem uma coisa maravilhosa, que o Espírito de Deus se apoderou de Davi quando ele foi ungido. O Espírito de Deus se apoderou de Davi e deu coragem, deu força e deu sabedoria. E ele chegou lá, ouviu que o rei estava dando a isenção de imposto àquele que pelejasse, derrotasse o gigante. Aquele que pelejar contra o gigante, eu vou dar a minha filha em casamento e vou dar isenção de imposto pro resto da vida na casa dos seus pais. Aí Davi falou, eu vou lutar contra esse camarada aí. Davi era moço, franzino, não tinha físico, nunca tinha pegado uma espada, mas ele já tinha matado o leão com seu cajado, já tinha brigado com o urso, defendendo as ovelhas. Aí Davi vai com a sua funda lá, pega 5 pedrinhas lá, 5 pedrinhas no ribeiro, e vai com seu cajado em direção àquele gigante. E diz o texto bíblico que Davi, primeira pedrada que ele deu, o gigante já caiu. Deus estava com ele. Tá entendendo? Por isso que é bom você ter Deus como seu pastor. Porque quando Deus é o seu pastor, ele vai na sua frente. E o Salmo fala, certamente, versículo 6 para encerrar, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E também fala aqui que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então Davi passou pelo vale da sombra da morte, quando ele estava lutando com o leão, quando ele estava lutando com o urso, e quando ele foi lutar
com esse gigante, porque havia dois exércitos, um de um lado, o exército de Israel de um lado, o exército filisteu do outro. Mas para eles guerrear, eles tinham que descer para um vale. Eles estavam no oiteiro, que é uma parte alta de um lado, o exército de Israel, o exército filisteu no outro oiteiro, do outro lado. Então a guerra ia acontecer no vale, na parte baixa do terreno. Então Davi passou pelo vale da sombra da morte, mas ele não temeu mal algum, porque ele falou aqui no Salmo: a tua vara e o teu cajado me consola. Então Deus estava com Davi. Louvado seja Deus, dando força, dando graça para ele vencer ali, porque o gigante era um homem de 3 metros de altura, preparado para a guerra, mas não teve para ele não. Na primeira pedrada, ele caiu de frente, com o rosto. Pela lei da física, ele tinha que cair de costa, mas pela lei de Deus, ele caiu de rosto no chão. Aí Davi foi lá, a pedra ficou cravada no meio da testa. Davi foi lá, puxou a própria espada do gigante lá e cortou a cabeça, pendurou ela aqui e saiu andando. Aí acabou toda a valentia do exército filisteu. Aí os soldados lá do exército, todo mundo com voz de júbilo, se animou, tirou sua espada e saiu em partida de perseguir o resto do exército filisteu. Então veja, conta que proeza este homem fez, mas porque Deus é o pastor dele. Então convide Deus para ser o seu pastor, para guiar a sua vida. Porque com Deus você vence gigantes, com Deus você vence leões, você vence ursos, com Deus você vence a força do pior inimigo que existir na sua vida. Pode ser a bebida, pode ser a doença, pode ser o vício. Com Deus na sua frente, como seu pastor te guiando, não tenha dúvida que a vitória é certa. Se você se sujeitar a esse Deus, crer nele, colocar sua vida na mão dele, para ele cuidar de você como seu pastor, não tenha dúvida que será uma bênção. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Meu Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, abençoa de maneira especial cada pessoa, Senhor, que assistir esse pequeno vídeo. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, abençoa de maneira especial, dando graça, dando força, dando saúde física, mental e espiritual, Senhor, e dando capacidade para eles vencer os gigantes que aparecerem na sua vida, os ursos ferozes, os leões, dando capacidade, Senhor, para eles vencer os obstáculos, contando com o Senhor como seu pastor e convidando o Senhor para ser o seu pastor, para guiá-los aos pastos verdejantes, para guiá-los às águas tranquilas. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Amém. E que a paz esteja convosco e que Deus vos abençoe.